O Mistério do Vale Boscombe, de Arthur Conan Doyle, entregue a você em formato de audiolivro por Aventuras Audíveis. Certa manhã, estávamos sentados tomando café da manhã, minha esposa e eu, quando a empregada trouxe um telegrama. Era de Sherlock Holmes e dizia assim: "Você tem alguns dias de sobra? Acabo de ser telegrafado do oeste da Inglaterra em conexão com a tragédia de Boscombe Valley. Ficarei feliz se você vier comigo. Área e cenário perfeitos. Deixe Paddington às 11h15, o que você me diz, querido?" Disse minha esposa, olhando para mim. "Você vai?" Eu realmente não sei o que dizer. Tenho uma lista bastante longa no momento. Anstruter faria seu trabalho para você. Você tem parecido um pouco pálido ultimamente. Acho que a mudança lhe faria bem, e você está sempre muito interessado nos casos do Sr. Sherlock Holmes. Eu ficaria ingrato se não fosse, vendo o que ganhei com um deles, respondi. Mas se eu quiser ir, devo fazer as malas imediatamente, pois só tenho meia hora. Minha experiência de vida no campo no Afeganistão teve pelo menos o efeito de me tornar um viajante rápido e pronto. Meus desejos eram poucos e simples, de modo que em menos do que o tempo indicado eu estava em um táxi com minha valise, rumo à estação Paddington. Sherlock Holmes andava de um lado para o outro na plataforma, sua figura alta e esquelética tornava-se ainda mais esquelética e alta por causa da longa capa de viagem cinza e do boné de pano justo. "É realmente muito gentil da sua parte ter vindo, Watson", disse ele. "Faz uma diferença considerável para mim ter alguém comigo em quem posso confiar totalmente. A ajuda local é sempre inútil ou tendenciosa. Se você ficar com os 2 assentos de canto, eu conseguirei os ingressos." Tínhamos a carruagem só para nós, exceto por uma imensa pilha de papéis que Holmes trouxera consigo. Entre eles, ele vasculhou e leu, com intervalos de anotações e meditação, até passarmos da leitura. Então, de repente, ele enrolou todos eles em uma bola gigantesca e os jogou na prateleira. "Você ouviu alguma coisa sobre o caso?" Ele perguntou. "Nenhuma palavra. Faz alguns dias que não vejo um jornal, a imprensa londrina não tem relatos muito completos. Acabei de examinar todos os artigos recentes para dominar os detalhes. Parece, pelo que percebi, ser um daqueles casos simples que são extremamente difíceis. Isso parece um pouco paradoxal, mas é profundamente verdade. A singularidade é quase invariavelmente uma pista. Quanto mais incaracterístico e comum for um crime, mais difícil será trazê-lo para casa. Neste caso, porém, estabeleceram um caso muito sério contra o filho do homem assassinado. É um assassinato, então? Bem, conjectura-se que seja assim. Não considerarei nada como garantido até que tenha a oportunidade de examinar pessoalmente o assunto. Explicar-vos-ei o estado das coisas, tanto quanto pude compreender, em muito poucas palavras. Boscombe Valley é um distrito rural não muito longe de Ross, em Hereford City. O maior proprietário de terras naquela região é o Sr. John Turner, que ganhou dinheiro na Austrália e voltou há alguns anos para o antigo país. Uma das fazendas que ele possuía, a de Atterley, foi alugada ao Sr. Charles McCarthy, que também era ex-australiano. Os homens conheciam-se nas colônias, de modo que não era estranho que, quando viessem estabelecer-se, o fizessem o mais próximo possível um do outro. Turner era aparentemente o homem mais rico, então McCarthy tornou-se seu inquilino, mas ainda permaneceu, ao que parece, em termos de perfeita igualdade, já que frequentemente estavam juntos. McCarthy tinha um filho, um rapaz de 18 anos, e Turner tinha uma filha única da mesma idade, mas nenhum deles tinha esposa viva. Eles parecem ter evitado a companhia das famílias inglesas vizinhas e levado uma vida de aposentados, embora ambos os McCarthy gostassem de esportes e fossem frequentemente vistos nas competições de corrida da vizinhança. McCarthy mantinha 2 empregados, um homem e uma menina. Turner tinha uma família considerável, pelo menos meia dúzia. Isso é tudo que consegui reunir sobre as famílias. Agora vamos aos fatos. No dia 3 de junho, ou seja, na segunda-feira passada, McCarthy saiu de sua casa em Atterley por volta das 3 da tarde e caminhou até o Boscombe Pool, que é um pequeno lago formado pela expansão do riacho que desce o Vale Boscombe. Ele havia saído com seu criado pela manhã em Rose e disse ao homem que precisava se apressar, pois tinha um compromisso importante a cumprir às 3. Dessa consulta ele nunca mais voltou vivo. De Atterley Farmhouse até Boscombe Pool são 400 metros, e 2 pessoas o viram quando ele passou por este terreno.
Uma era uma senhora idosa, cujo nome não é mencionado, e a outra era William Crowder, um guarda-caça a serviço do Sr. Ambas as testemunhas afirmam que o Sr. McCarthy estava caminhando sozinho. O guarda-caça acrescenta que poucos minutos depois de ver o Sr. McCarthy passar, ele viu seu filho, o Sr. James McCarthy, indo na mesma direção com uma arma debaixo do braço. Até onde ele acreditava, o pai estava realmente à vista naquele momento e o filho o seguia. Ele não pensou mais no assunto até que, à noite, ouviu falar da tragédia ocorrida. Os dois McCarthys foram vistos depois do momento em que William Crowder, o guarda-caça, os perdeu de vista. O Boscombe Pool é densamente arborizado, com apenas uma franja de grama e juncos ao redor. Uma menina de 14 anos, Patience Moran, filha do zelador da propriedade de Boscombe Valley, estava em um dos bosques colhendo flores. Ela afirma que enquanto estava lá viu, na orla do bosque e perto do lago, o Sr. McCarthy e seu filho, e que pareciam estar tendo uma briga violenta. Ela ouviu o Sr. McCarthy, o mais velho, usar uma linguagem muito forte com seu filho, e viu o último levantar a mão como se fosse bater no pai. Ela ficou tão assustada com a violência deles que fugiu e disse à mãe, quando chegou em casa, que havia deixado os dois McCarthys brigando perto de Boscombe Pool e que tinha medo de que eles brigassem. Ela mal havia dito essas palavras quando o jovem Sr. McCarthy veio correndo até a pousada para dizer que havia encontrado seu pai morto na floresta e para pedir a ajuda do zelador. Ele estava muito excitado, sem arma nem chapéu, e observou-se que sua mão direita e manga estavam manchadas de sangue fresco. Ao segui-lo, encontraram o cadáver estendido na grama ao lado da piscina. A cabeça havia sido espancada por repetidos golpes de alguma arma pesada e contundente. Os ferimentos foram tais que poderiam muito bem ter sido infligidos pela coronha da arma de seu filho, que foi encontrada caída na grama, a poucos passos do corpo. Nestas circunstâncias, o jovem foi imediatamente preso, e tendo sido devolvido um veredicto de homicídio doloso no inquérito de terça-feira, ele foi levado perante os magistrados de Ross na quarta-feira, que encaminharam o caso para o próximo julgamento. Esses são os principais fatos do caso tal como foram apresentados ao legista e ao tribunal de polícia. Eu dificilmente poderia imaginar um caso mais contundente, comentei. Se alguma vez alguma evidência circunstancial apontou para um criminoso, é o que acontece aqui. Evidências circunstanciais são uma coisa muito complicada, respondeu Holmes pensativamente. Pode parecer apontar diretamente para uma coisa, mas se você mudar um pouco o seu ponto de vista, poderá descobrir que ele aponta de maneira igualmente intransigente para algo totalmente diferente. Deve-se confessar, porém, que o caso parece extremamente grave contra o jovem, e é muito possível que ele seja de fato o culpado. Há várias pessoas na vizinhança, entretanto, e entre elas a senhorita Turner, filha do proprietário de terras vizinho, que acredita em sua inocência, e que contratou Lestrade, de quem você deve se lembrar em conexão com o estudo em Escarlate, para trabalhar o caso no seu interesse. Lestrade, bastante intrigado, encaminhou-me o caso, e é por isso que dois cavalheiros de meia-idade estão voando para o oeste a 80 km por hora, em vez de digerirem silenciosamente seu café da manhã em casa. Temo, disse eu, que os fatos sejam tão óbvios que você encontrará pouco crédito a ser obtido com este caso. Não há nada mais enganoso do que um fato óbvio, respondeu ele, rindo. Além disso, podemos encontrar alguns outros fatos óbvios que podem não ter sido de forma alguma óbvios para o Sr. Lestrade. Você me conhece muito bem para pensar que estou me vangloriando quando digo que confirmarei ou destruirei sua teoria por meios que ele é totalmente incapaz de empregar, ou mesmo de compreender. Tomando em mãos o primeiro exemplo, percebo muito claramente que em seu quarto a janela fica do lado direito, mas questiono se o Sr. Lestrade teria notado algo tão evidente como isso. Como diabos, meu caro amigo, eu te conheço bem. Conheço a limpeza militar que o caracteriza. Você faz a barba todas as manhãs, e nesta estação faz a barba à luz do sol, mas como o seu barbear é cada vez menos completo à medida que nos afastamos do lado esquerdo, até que se torna positivamente desleixado à medida que contornamos o ângulo da mandíbula, é certamente muito claro que esse lado está menos iluminado que o outro. Eu não poderia imaginar um homem com seus hábitos olhando para si mesmo sob uma luz igual e ficando satisfeito com tal resultado. Cito isso apenas como um exemplo trivial de observação e inferência. É aí que reside o meu métier, e é bem possível que possa ser de alguma utilidade na investigação que temos diante de nós.
Há um ou dois pontos menores que foram levantados no inquérito e que valem a pena considerar. O que eles são? Parece que sua prisão não ocorreu imediatamente, mas após o retorno à fazenda Atterley. Quando o inspetor da polícia o informou que ele era um prisioneiro, ele comentou que não ficou surpreso ao ouvir isso e que não passava de seu merecimento. Esta sua observação teve o efeito natural de remover quaisquer vestígios de dúvida que pudessem ter permanecido nas mentes do júri e do legista. Foi uma confissão, eu ejaculei. Não, pois foi seguido por um protesto de inocência, chegando ao topo de uma série de eventos tão contundentes. Foi pelo menos uma observação muito suspeita. Pelo contrário, disse Holmes, é a fenda mais brilhante que posso ver atualmente nas nuvens. Por mais inocente que fosse, ele não poderia ser um imbecil tão absoluto que não percebesse que as circunstâncias eram muito negativas contra ele. Se ele tivesse parecido surpreso com sua própria prisão, ou fingido indignação com isso, eu teria considerado isso altamente suspeito, porque tal surpresa ou raiva não seria natural dadas as circunstâncias, e ainda assim poderia parecer a melhor política para um intrigante homem. Sua franca aceitação da situação marca-o como um homem inocente ou como um homem de considerável autocontrole e firmeza. Quanto à sua observação sobre seus méritos, também não foi incomum se considerarmos que ele estava ao lado do cadáver de seu pai, e que não há dúvida de que naquele mesmo dia ele havia esquecido até agora seu dever filial de trocar palavras com ele, e até, segundo a menina cujo depoimento é tão importante, levantar a mão como se fosse bater nele. A autocensura e a contrição demonstradas em sua observação parecem-me ser sinais de uma mente sã, e não de uma mente culpada. Eu balancei minha cabeça. Muitos homens foram enforcados com base em evidências muito menores, observei. Então eles fizeram. E muitos homens foram enforcados injustamente. Qual é o relato do próprio jovem sobre o assunto? Receio que não seja muito encorajador para seus apoiadores, embora haja um ou dois pontos que são sugestivos. Você o encontrará aqui e poderá lê-lo por si mesmo. Retirou do seu embrulho um exemplar do jornal local de Hereford City e, depois de recusar a folha, apontou para o parágrafo em que o infeliz jovem fizera a sua própria declaração sobre o ocorrido. Acomodei-me no canto da carruagem e li com muita atenção. Foi assim: Sr. James McCarthy, o único filho do falecido, foi então chamado e prestou o seguinte depoimento: estive fora de casa por 3 dias em Bristol e acabava de voltar na manhã da última segunda-feira, dia 3. Meu pai estava ausente de casa quando cheguei e fui informado pela empregada que ele havia ido até Ross com John Cobb, o noivo. Pouco depois de meu retorno, ouvi as rodas de sua armadilha no pátio e, olhando pela janela, vi-o sair e sair rapidamente do pátio, embora não soubesse em que direção ele estava indo. Peguei então minha arma e caminhei em direção ao Boscombe Pool, com a intenção de visitar a coelheira que fica do outro lado. No caminho, vi William Crowder, o guarda-caça, como ele havia declarado em seu depoimento, mas ele se engana ao pensar que eu estava seguindo meu pai. Eu não tinha ideia de que ele estava na minha frente. A cerca de 100 metros da piscina ouvi um grito de Coey. O que era um sinal habitual entre meu pai e eu. Então corri e o encontrei parado à beira da piscina. Ele pareceu muito surpreso ao me ver e perguntou-me de maneira bastante grosseira o que eu estava fazendo ali. Seguiu-se uma conversa que resultou em palavrões e quase em socos, pois meu pai era um homem de temperamento muito violento. Vendo que sua paixão estava se tornando incontrolável, deixei-o e voltei para a fazenda Atterley. Porém, eu não tinha percorrido mais de 150 metros quando ouvi um grito hediondo atrás de mim, o que me fez voltar correndo. Encontrei meu pai morrendo no chão, com a cabeça gravemente ferida. Deixei cair minha arma e segurei-o em meus braços, mas ele morreu quase instantaneamente. Ajoelhei-me ao lado dele por alguns minutos e depois fui até o zelador do Sr. Turner, sendo sua casa a mais próxima, para pedir ajuda. Não vi ninguém perto de meu pai quando voltei e não tenho ideia de como ele conseguiu os ferimentos. Ele não era um homem popular, sendo um tanto frio e ameaçador em seus modos, mas não tinha, até onde eu sei, nenhum inimigo ativo. Não sei mais nada sobre o assunto. O legista, seu pai fez alguma declaração para você antes de morrer? Testemunha, ele murmurou algumas palavras, mas só consegui captar alguma alusão a um rato. O legista, o que você entendeu com isso? Testemunha, não transmitiu nenhum significado para mim. Achei que ele estava delirando. O legista, qual foi o ponto sobre o qual você e seu pai tiveram essa briga final?
Testemunha: eu preferiria não responder. O legista: receio ter que pressioná-lo. Testemunha: é realmente impossível para mim lhe contar. Posso assegurar-vos que não tem nada a ver com a triste tragédia que se seguiu. O legista: isso cabe ao tribunal decidir. Não preciso de lhe salientar que a sua recusa em responder prejudicará consideravelmente o seu caso em quaisquer processos futuros que possam surgir. Testemunha: ainda devo recusar. O legista: eu entendo que o grito de Coei foi um sinal comum entre você e seu pai? Testemunha: foi. O legista: como foi, então, que ele pronunciou isso antes de ver você e antes mesmo de saber que você havia retornado de Bristol? Testemunha: com considerável confusão, não sei. Um jurado: você não viu nada que despertasse suas suspeitas quando voltou a ouvir o grito e encontrou seu pai mortalmente ferido? Testemunha: nada definitivo. O legista: o que você quer dizer? Testemunha: fiquei tão perturbado e excitado ao sair correndo para o campo aberto que não conseguia pensar em nada, exceto em meu pai. No entanto, tenho a vaga impressão de que, enquanto corria, alguma coisa caiu no chão à minha esquerda. Pareceu-me ser algo de cor cinza, algum tipo de casaco ou talvez um xadrez. Quando me levantei da casa de meu pai, procurei por ele, mas ele havia sumido. Você quer dizer que ele desapareceu antes de você pedir ajuda? Sim, desapareceu. Você não pode dizer o que foi? Não, tive a sensação de que algo estava lá. A que distância do corpo? 1 dúzia de metros ou mais. E a que distância da borda da floresta? Aproximadamente o mesmo. Então, se foi removido, foi enquanto você estava a uns 10 metros dele? Sim, mas de costas para ele. Isso concluiu o interrogatório da testemunha. Entendo, disse eu enquanto olhava para a coluna, que o legista em suas observações finais foi bastante severo com o jovem McCarthy. Ele chama a atenção, e com razão, para a discrepância sobre seu pai ter sinalizado para ele antes de vê-lo, também para sua recusa em fornecer detalhes de sua conversa com seu pai e seu relato singular das últimas palavras de seu pai. Eles são todos, como ele observa, muito contra o filho. Holmes riu baixinho para si mesmo e estendeu-se no assento almofadado. Tanto você quanto o legista tiveram algum esforço, disse ele, para destacar os pontos mais fortes a favor do jovem. Você não percebe que alternadamente lhe dá crédito por ter muita imaginação e pouca imaginação? Muito pouco, se ele não conseguisse inventar uma causa de discórdia que lhe desse a simpatia do júri; demais, se ele desenvolvesse a partir de sua própria consciência interior algo tão extravagante quanto uma referência moribunda a um rato e o incidente do pano desaparecido. Não, senhor, abordarei este caso do ponto de vista de que o que este jovem diz é verdade, e veremos aonde essa hipótese nos levará. E agora aqui está meu Petrarca de bolso, e não direi mais nenhuma palavra sobre este caso até que estejamos no local da ação. Almoçamos em Swindon e vejo que estaremos lá em 20 minutos. Eram quase 4 horas quando finalmente, depois de passarmos pelo belo Stroud Valley e pelo amplo e reluzente Severn, nos encontramos na pequena e bonita cidade rural de Ross. Um homem magro, parecido com um furão, furtivo e de aparência astuta, esperava por nós na plataforma. Apesar do sobretudo marrom claro e das calças de couro que ele usava em deferência ao ambiente rústico, não tive dificuldade em reconhecer Lestrade, da Scotland Yard. Com ele fomos até o Hereford Arms, onde um quarto já havia sido reservado para nós. Encomendei uma carruagem, disse Lestrade enquanto nos sentávamos tomando uma xícara de chá. Eu conhecia sua natureza energética e sabia que você não ficaria feliz até que estivesse na cena do crime. Foi muito gentil e elogioso da sua parte, respondeu Holmes. É inteiramente uma questão de pressão barométrica. Lestrade pareceu surpreso. Não entendo direito, disse ele. Como está o vidro? 29, eu vejo. Nenhum vento e nenhuma nuvem no céu. Tenho aqui uma caixa cheia de cigarros que preciso fumar, e o sofá é muito superior à abominação habitual dos hotéis rurais. Não creio que seja provável que utilize a carruagem esta noite. Lestrade riu indulgentemente. Vocês, sem dúvida, já tiraram suas conclusões a partir dos jornais, disse ele. O caso é tão claro quanto um bastão, e quanto mais se investe nele, mais claro se torna. Mesmo assim, é claro, não se pode recusar uma dama, e uma senhora tão positiva também. Ela ouviu falar de você e gostaria de saber sua opinião, embora eu lhe tenha dito repetidas vezes que não havia nada que você pudesse fazer que eu já não tivesse feito. Ora, abençoe minha alma.
Aqui está a carruagem dela na porta. Ele mal havia falado e entrou correndo na sala uma das jovens mais adoráveis que já vi em minha vida. Seus olhos violeta brilhando, seus lábios entreabertos, um rubor rosado em suas bochechas, todos os pensamentos de sua reserva natural perdidos em sua excitação e preocupação avassaladoras. Ah, Sr. Sherlock Holmes, exclamou ela, olhando de um para outro e, finalmente, com a rápida intuição de uma mulher, fixando-se em meu companheiro, estou tão feliz por você ter vindo. Vim até aqui para lhe dizer isso. Eu sei que James não fez isso. Eu sei disso e quero que você comece seu trabalho sabendo disso também. Nunca se permita duvidar desse ponto. Nós nos conhecemos desde que éramos crianças e conheço seus defeitos como ninguém, mas ele tem um coração muito terno para machucar uma mosca. Tal acusação é absurda para quem realmente o conhece, espero que possamos inocentá-lo, Senhorita Turner, disse Sherlock Holmes. Você pode confiar que eu farei tudo o que puder, mas você leu as evidências. Você chegou a alguma conclusão? Você não vê alguma brecha, alguma falha? Você não acha que ele é inocente? Acho que é muito provável, lá agora. Ela gritou, jogando a cabeça para trás e olhando desafiadoramente para Lestrade. Você ouve? Ele me dá esperanças. Lestrade encolheu os ombros. Receio que meu colega tenha sido um pouco rápido em tirar suas conclusões, disse ele. Mas ele está certo. Oh! Eu sei que ele está certo. James nunca fez isso. E sobre a briga dele com o pai, tenho certeza de que o motivo pelo qual ele não quis falar sobre isso com o legista foi porque eu estava preocupado com isso. De que maneira? Perguntou Holmes. Não é hora de esconder nada. James e seu pai tiveram muitas divergências sobre mim. O Sr. McCarthy estava muito ansioso para que houvesse um casamento entre nós. James e eu sempre nos amamos como irmão e irmã, mas é claro que ele é jovem e ainda viu muito pouco da vida bem, ele naturalmente não queria fazer nada parecido ainda. Então houve brigas, e esta, tenho certeza, foi uma delas. E seu pai? Perguntou Holmes. Ele era a favor de tal união? Não, ele também era avesso a isso. Ninguém, exceto o Sr. McCarthy, foi a favor disso. Um rápido rubor percorreu seu rosto jovem e fresco quando Holmes lançou um de seus olhares penetrantes e questionadores para ela. Obrigado por esta informação, disse ele. Posso ver seu pai se ligar amanhã? Receio que o médico não permita. O médico? Sim, você não ouviu? O pobre pai nunca foi forte durante anos, mas isso o destruiu completamente. Ele foi para a cama e o Dr. Willows diz que ele está um desastre e que seu sistema nervoso está destruído. O Sr. McCarthy era o único homem vivo que conheceu o pai nos velhos tempos em Victoria. Em Vitória. Aquilo é importante, sim, nas minas, exatamente, nas minas de ouro, onde, pelo que entendi, o Sr. Turner ganhou dinheiro, sim, certamente, obrigado, Senhorita Turner. Você tem me ajudado materialmente, você me dirá se tiver alguma novidade amanhã. Sem dúvida você irá à prisão para ver James. Se o fizer, Sr. Holmes, diga-lhe que sei que ele é inocente. Eu irei, Senhorita Turner, devo ir para casa agora, pois papai está muito doente e ele sentirá muita falta de mim se eu o deixar. Adeus, e que Deus o ajude em seu empreendimento. Ela saiu correndo da sala tão impulsivamente quanto havia entrado, e ouvimos as rodas de sua carruagem chacoalhando rua abaixo. Tenho vergonha de você, Holmes, disse Lestrade com dignidade após alguns minutos de silêncio. Por que você deveria suscitar esperanças que certamente decepcionará? Não tenho um coração excessivamente terno, mas chamo isso de cruel. Acho que vejo uma maneira de inocentar James McCarthy, disse Holmes. Você tem uma ordem para vê-lo na prisão? Sim, mas apenas para você e para mim, então vou reconsiderar minha resolução sobre sair. Ainda temos tempo de pegar um trem para Hereford e vê-lo esta noite? Amplo, então vamos fazer isso. Watson, temo que você ache isso muito lento, mas só estarei ausente por algumas horas. Fui com eles até a estação e depois perambulei pelas ruas da pequena cidade, retornando finalmente ao hotel, onde me deitei no sofá e tentei me interessar por um romance de capa amarela. O enredo insignificante da história era tão tênue, no entanto, quando comparado ao profundo mistério através do qual estávamos tateando, e percebi que minha atenção vagava tão continuamente da ação para o fato, que finalmente o joguei pela sala e dei uma olhada. Me dedicar inteiramente à consideração dos acontecimentos do dia.
Supondo que a história deste jovem infeliz fosse absolutamente verdadeira, então que coisa infernal, que calamidade absolutamente imprevista e extraordinária poderia ter ocorrido entre o momento em que ele se separou de seu pai, e o momento em que, atraído por seus gritos, ele correu para o clareira? Foi algo terrível e mortal. O que poderia ser? A natureza dos ferimentos não poderia revelar algo aos meus instintos médicos? Toquei a campainha e pedi o jornal semanal do condado, que continha um relato literal do inquérito. No depoimento do cirurgião constava que o terço posterior do osso parietal esquerdo e a metade esquerda do osso occipital haviam sido despedaçados por forte golpe de arma contundente. Marquei o local na minha própria cabeça. É evidente que tal golpe deve ter sido desferido por trás. Até certo ponto, isso foi a favor do acusado, pois quando foi visto brigando, ficou cara a cara com o pai. Mesmo assim, não valeu muito a pena, pois o homem mais velho poderia ter virado as costas antes do golpe ser desferido. Ainda assim, talvez valha a pena chamar a atenção de homens para isso. Depois houve a peculiar referência moribunda a um rato. O que isso poderia significar? Não poderia ser delírio. Um homem que morre devido a um golpe repentino não costuma delirar. Não, era mais provável que fosse uma tentativa de explicar como ele conheceu seu destino. Mas o que isso poderia indicar? Eu vasculhei meu cérebro para encontrar alguma explicação possível. E depois o incidente do pano cinzento visto pelo jovem McCarthy. Se isso fosse verdade, o assassino deve ter deixado cair alguma parte do vestido, presumivelmente o sobretudo, durante a fuga, e deve ter tido a ousadia de voltar e carregá-lo no momento em que o filho estava ajoelhado, com as costas voltadas para cima e para baixo. A uma dúzia de passos de distância. Que tecido de mistérios e improbabilidades era tudo isso? Não fiquei admirado com a opinião de Lestrade, mas tinha tanta fé na perspicácia de Sherlock Holmes que não podia perder a esperança, desde que cada novo facto parecesse fortalecer a sua convicção da inocência do jovem McCarthy. Já era tarde quando Sherlock Holmes voltou. Ele voltou sozinho, pois Lestrade estava hospedado em alojamentos na cidade. O copo ainda se mantém muito alto, comentou ele ao se sentar. É importante que não chova antes de podermos passar pelo terreno. Por outro lado, um homem deve estar em sua melhor forma e mais interessado em um trabalho tão bom como esse, e eu não queria fazê-lo quando estava cansado de uma longa viagem. Eu vi o jovem McCarthy, e o que você aprendeu com ele? Nada, ele não poderia lançar nenhuma luz? Nenhum mesmo. Certa vez, tive a tendência de pensar que ele sabia quem tinha feito aquilo e o estava examinando, mas agora estou convencido de que ele está tão confuso quanto todos os outros. Ele não é um jovem muito perspicaz, embora seja bonito de se olhar e, creio eu, tenha um coração sincero. Não posso admirar seu gosto, observei, se é realmente um fato que ele era avesso a um casamento com uma jovem tão encantadora como esta senhorita Turner. Assim se desenrola uma história bastante dolorosa. Esse sujeito está loucamente apaixonado por ela, mas há cerca de 2 anos, quando ele era apenas um rapaz, e antes de realmente conhecê-la, pois ela estava ausente há 5 anos em um internato, o que o idiota faz? Mas cair nas garras de uma garçonete em Bristol e casar com ela no cartório? Ninguém sabe uma palavra sobre o assunto, mas você pode imaginar como deve ser enlouquecedor para ele ser repreendido por não fazer o que daria seus próprios olhos para fazer, mas o que ele sabe ser absolutamente impossível. Foi um frenesi desse tipo que o fez levantar as mãos quando seu pai, na última entrevista, o incitou a pedir a senhorita Turner em casamento. Por outro lado, ele não tinha meios de se sustentar, e seu pai, que era, segundo todos os relatos, um homem muito duro, o teria derrubado completamente se soubesse a verdade. Foi com a esposa, garçonete, que ele passou os últimos 3 dias em Bristol, e seu pai não sabia onde ele estava. Marque esse ponto. É importante. O bem surgiu do mal, porém, pois a garçonete, descobrindo pelos jornais que ele está em sérios apuros e provavelmente será enforcado, abandonou-o completamente e escreveu-lhe para dizer que já tinha um marido nas Bermudas. Dockyard, para que realmente não haja vínculo entre eles. Penso que esta notícia consolou o jovem McCarthy por tudo o que sofreu, mas se ele é inocente, quem fez isso? Quem? Gostaria de chamar a vossa atenção muito particularmente para 2 pontos. Uma delas é que o assassinado tinha encontro marcado com alguém na piscina, e esse alguém não poderia ser seu filho, pois seu filho estava fora e ele não sabia quando voltaria.
A segunda é que se ouviu o homem assassinado gritar Coei, antes que ele soubesse que seu filho havia retornado. Esses são os pontos cruciais dos quais o caso depende. E agora vamos falar sobre George Meredith, por favor, e deixaremos todos os assuntos menores para amanhã. Não choveu, como Holmes predissera, e a manhã surgiu clara e sem nuvens. Às 9 horas, Lestrade nos chamou na carruagem e partimos para Atterley Farm e Boscombe Pool. Há notícias sérias esta manhã, observou Lestrade. Disse que o Sr. Turner, do Hall, está tão doente que sua vida está em perigo, um homem idoso, presumo? Disse Holmes. Cerca de 60, mas a sua constituição foi abalada pela sua vida no estrangeiro e ele tem estado com a saúde debilitada já há algum tempo. Este negócio teve um efeito muito negativo sobre ele. Ele era um velho amigo de McCarthy e, devo acrescentar, um grande benfeitor para ele, pois soube que ele lhe deu o aluguel da fazenda Atterley gratuitamente, de fato. Isso é interessante, disse Holmes. Oh sim. De centenas de outras maneiras ele o ajudou. Todo mundo por aqui fala de sua bondade para com ele, realmente. Não lhe parece um pouco estranho que este McCarthy, que parece ter pouco de seu e que estava sob tais obrigações para com Turner, ainda fale em casar seu filho com a filha de Turner, que é, presumivelmente, herdeira? Para a propriedade, e isso de uma maneira tão presunçosa, como se fosse apenas um caso de proposta e tudo mais viesse a seguir? É ainda mais estranho porque sabemos que o próprio Turner era avesso à ideia. A filha nos contou isso. Você não deduz algo disso? Chegamos às deduções e às inferências, disse Lestrade, piscando para mim. Já acho bastante difícil abordar os fatos, Holmes, sem fugir atrás de teorias e fantasias. Você está certo, disse Holmes recatadamente. Você acha muito difícil enfrentar os fatos. De qualquer forma, compreendi um fato que você parece achar difícil de entender, respondeu Lestrade com certo entusiasmo. E isso é, que McCarthy Sr. encontrou a morte de McCarthy Jr. e que todas as teorias em contrário são mera ilusão. Bem, o luar é uma coisa mais brilhante que o nevoeiro, disse Holmes, rindo. Mas estou muito enganado se esta não for a fazenda Atterley, à esquerda. Sim, é isso. Era um edifício amplo e de aparência confortável, de 2 andares, com telhado de ardósia e grandes manchas amarelas de líquen nas paredes cinzentas. As persianas fechadas e as chaminés sem fumaça, porém, davam-lhe uma aparência angustiada, como se o peso desse horror ainda pesasse sobre ele. Batemos à porta quando a empregada, a pedido de Holmes, nos mostrou as botas que seu patrão usava no momento de sua morte, e também um par do filho, embora não o par que ele tinha então. Depois de medi-los com muito cuidado a partir de 7 ou 8 pontos diferentes, Holmes desejou ser conduzido ao pátio, de onde todos seguimos a trilha sinuosa que levava a Boscombe Pool. Sherlock Holmes se transformou quando sentiu um cheiro como esse. Homens que só conheceram o pacato pensador e lógico de Baker Street não teriam conseguido reconhecê-lo. Seu rosto ficou vermelho e escurecido. Suas sobrancelhas estavam desenhadas em 2 linhas pretas e duras, enquanto seus olhos brilhavam por baixo delas com um brilho de aço. Seu rosto estava curvado para baixo, os ombros curvados, os lábios comprimidos, e as veias se destacavam como um cordão de chicote em seu pescoço longo e musculoso. Suas narinas pareciam dilatar-se com um desejo puramente animal pela caça, e sua mente estava tão absolutamente concentrada no assunto que tinha diante de si que uma pergunta ou observação caía despercebida em seus ouvidos ou, no máximo, apenas provocava um rosnado rápido e impaciente. Em resposta, rápida e silenciosamente, ele percorreu a trilha que atravessava os prados e, assim, através da floresta, até o Boscombe Pool. O terreno era úmido e pantanoso, como todo aquele distrito, e havia marcas de muitos pés, tanto no caminho quanto no meio da grama curta que o delimitava de ambos os lados. Às vezes Holmes se apressava, às vezes parava, e uma vez fez um pequeno desvio pela campina. Lestrade e eu caminhávamos atrás dele, o detetive indiferente e desdenhoso, enquanto eu observava meu amigo com o interesse que brotava da convicção de que cada uma de suas ações era dirigida a um fim definido. O Boscombe Pool, que é um pequeno lençol de água rodeado de juncos com cerca de 50 metros de diâmetro, está situado na fronteira entre a fazenda Atterley e o parque privado do rico Sr. Turner. Acima dos bosques que a ladeavam, do outro lado, podíamos ver os pináculos vermelhos e salientes que marcavam o local da residência do rico proprietário de terras.
No lado Atterley do lago, a floresta era muito densa e havia uma estreita faixa de grama encharcada com 20 passos de largura entre a borda das árvores e os juncos que margeavam o lago. Lestrade nos mostrou o local exato onde o corpo havia sido encontrado e, de fato, o chão estava tão úmido que pude ver claramente os vestígios deixados pela queda do homem ferido. Para Holmes, como pude ver por seu rosto ansioso e seus olhos penetrantes, muitas outras coisas poderiam ser lidas na grama pisoteada. Ele correu em volta, como um cachorro que está sentindo um cheiro, e então se virou para meu companheiro. Por que você entrou na piscina? Ele perguntou. Eu pesquei com um ancinho. Achei que poderia haver alguma arma ou outro vestígio. Mas que diabos, tut. Não tenho tempo. Esse seu pé esquerdo com torção para dentro está em todo lugar. Uma toupeira poderia rastreá-lo e ali ele desaparece entre os juncos. Como tudo teria sido simples se eu estivesse aqui antes que eles chegassem como uma manada de búfalos e se afundassem em tudo. Foi aqui que veio o grupo com o zelador, e eles cobriram todos os rastros de quase 2,5 metros ao redor do corpo. Mas aqui estão 3 pegadas separadas dos mesmos pés. Ele tirou uma lente e deitou-se sobre seu impermeável para ter uma visão melhor, falando o tempo todo, mais consigo mesmo do que conosco. Estes são os pés do jovem McCarthy. 2 vezes ele andou e uma vez correu rapidamente, de modo que as solas dos pés estavam profundamente marcadas e os calcanhares quase visíveis. Isso confirma sua história. Ele correu quando viu seu pai caído no chão. Então aqui estão os pés do pai enquanto ele andava para cima e para baixo. O que é isso, então? É a coronha da arma enquanto o filho ouvia. E isto? O que temos aqui? Na ponta dos pés. Na ponta dos pés. Quadradas também, botas bastante inusitadas. Eles vêm, vão, voltam, claro que foi por causa da capa. Agora, de onde eles vieram? Ele correu para cima e para baixo, às vezes perdendo, às vezes encontrando o caminho, até que estávamos bem dentro da borda do bosque e sob a sombra de uma grande faia, a maior árvore da vizinhança. Holmes seguiu até o outro lado e deitou-se mais uma vez de bruços, com um gritinho de satisfação. Por muito tempo ele permaneceu ali, revirando folhas e gravetos secos, juntando num envelope o que me parecia pó e examinando com suas lentes não só o chão, mas até a casca da árvore até onde alcançava. Uma pedra irregular jazia entre o musgo, e ele também a examinou e guardou cuidadosamente. Depois seguiu por um caminho pela floresta até chegar à estrada principal, onde todos os vestígios se perderam. Foi um caso de considerável interesse, observou ele, voltando ao seu comportamento natural. Imagino que esta casa cinzenta à direita seja a pousada. Acho que irei conversar com Moran e talvez escrever um pequeno bilhete. Feito isso, podemos voltar para o almoço. Você pode caminhar até o táxi e estarei com você em breve. Passaram-se cerca de 10 minutos até que recuperássemos o táxi e voltássemos para Ross, com Holmes ainda carregando consigo a pedra que havia apanhado na floresta. Isso pode interessar a você, Lestrade, comentou ele, estendendo-o. O assassinato foi feito com isso, não vejo marcas, não há nenhum, como você sabe, então? A grama estava crescendo embaixo dela. Estava ali há apenas alguns dias. Não havia sinal do local de onde havia sido levado. Corresponde aos ferimentos. Não há sinal de qualquer outra arma, e o assassino? É um homem alto, canhoto, manca da perna direita, USA botas de tiro de sola grossa e capa cinza, fuma charutos indianos, USA piteira e traz no bolso um canivete rombudo. Existem vários outros indícios, mas estes podem ser suficientes para nos ajudar na nossa busca. Lestrade riu. Temo que ainda seja um cético, disse ele. As teorias estão todas muito bem, mas temos de lidar com um júri britânico obstinado, nos verrons, respondeu Holmes calmamente. Você trabalha seu próprio método e eu trabalharei o meu. Estarei ocupado esta tarde e provavelmente retornarei a Londres no trem noturno, e deixar seu caso inacabado? Não, terminei, mas o mistério? Está resolvido. Quem era o criminoso, então? O cavalheiro que descrevo, mas quem é ele? Certamente não seria difícil descobrir. Este não é um bairro tão populoso. Lestrade encolheu os ombros. Sou um homem prático, disse ele, e realmente não posso me comprometer a percorrer o país à procura de um cavalheiro canhoto com perna boa. Eu deveria me tornar motivo de chacota na Scotland Yard. Tudo bem, disse Holmes calmamente.
Eu te dei a chance. Aqui estão seus alojamentos. Adeus. Vou deixar uma mensagem para você antes de partir. Depois de deixar Lestrade em seus aposentos, seguimos para o hotel, onde encontramos o almoço na mesa. Holmes ficou em silêncio e imerso em pensamentos, com uma expressão de dor no rosto, como alguém que se encontra numa posição desconcertante. Olhe aqui, Watson, disse ele quando o pano foi retirado. Sente-se nesta cadeira e deixe-me pregar um pouco para você. Não sei bem o que fazer e devo valorizar seu conselho. Acenda um charuto e deixe-me explicar, por favor, faça isso. Bem, agora, ao considerar este caso, há 2 pontos sobre a narrativa do jovem McCarthy que nos impressionaram instantaneamente, embora tenham me impressionado a favor dele e você contra ele. Uma delas foi o fato de que seu pai deveria, segundo seu relato, gritar Coey antes de vê-lo. A outra foi sua singular referência moribunda a um rato. Ele murmurou várias palavras, você entende, mas foi só isso que chamou a atenção do filho. Agora, a partir deste ponto duplo, nossa pesquisa deve começar, e começaremos presumindo que o rapaz diz é absolutamente verdadeiro, e esse Coey. Então? Bem, obviamente não poderia ter sido feito para o filho. O filho, até onde ele sabia, estava em Bristol. Foi por mero acaso que ele estivesse ao alcance da voz. O Coey. O objetivo era atrair a atenção de quem quer que fosse com quem ele tinha um encontro marcado. Mas Coey é um grito distintamente australiano e usado entre australianos. Há uma forte presunção de que a pessoa que McCarthy esperava que o encontrasse em Boscombe Pool era alguém que esteve na Austrália, e o rato, então? Sherlock Holmes tirou do bolso um papel dobrado e estendeu-o sobre a mesa. Este é um mapa da colônia de Victoria, disse ele. Telegrafei para Bristol ontem à noite. Ele colocou a mão sobre parte do mapa. O que você lê? Arat, eu li. E agora? Ele levantou a mão. Ballarat, exatamente. Essa foi a palavra que o homem pronunciou, e da qual seu filho captou apenas as 2 últimas sílabas. Ele estava tentando pronunciar o nome de seu assassino. Fulano de tal, de Ballarat, é maravilhoso. Exclamei. É óbvio. E agora, veja você, eu reduzi consideravelmente o campo. A posse de uma vestimenta cinza era um terceiro ponto que, se a afirmação do filho fosse correta, era uma certeza. Saímos agora da mera imprecisão para a concepção definitiva de um australiano de Ballarat com uma capa cinzenta, certamente, e quem estava em casa no bairro, pois a piscina só pode ser abordada pela fazenda ou pela propriedade, onde estranhos dificilmente poderiam passear, exatamente, então vem a nossa expedição de hoje. Através de um exame do terreno obtive os insignificantes detalhes que dei àquele imbecil Lestrade, quanto à personalidade do criminoso, mas como você os ganhou? Você conhece meu método. Baseia-se na observação de ninharias, sua altura eu sei que você pode julgar aproximadamente pela extensão de seus passos. Suas botas também podem ser identificadas pelos rastros, sim, eram botas peculiares, mas sua claudicação? A impressão do pé direito sempre foi menos distinta do que a esquerda. Ele colocou menos peso nisso. Por quê? Porque ele mancava, ele era coxo, mas seu canhoto, você mesmo ficou impressionado com a natureza da lesão registrada pelo cirurgião no inquérito. O golpe foi desferido imediatamente por trás, mas ainda assim foi do lado esquerdo. Agora, como pode isso acontecer, a menos que seja feito por um homem canhoto? Ele ficou atrás daquela árvore durante a entrevista entre pai e filho. Ele até fumou lá. Encontrei a cinza de um charuto, que meu conhecimento especial sobre cinzas de tabaco me permite pronunciar como um charuto indiano. Como você sabe, dediquei alguma atenção a isso e escrevi uma pequena monografia sobre as cinzas de 140 variedades diferentes de cachimbo, charuto e tabaco para cigarro. Tendo encontrado as cinzas, olhei em volta e descobri o toco entre o musgo onde ele o havia jogado. Era um charuto indiano, do tipo que se enrola em Roterdã, e a piteira? Pude ver que o fim não estava na boca dele. Portanto ele usou um suporte. A ponta havia sido cortada, não mordida, mas o corte não era limpo, então deduzi um canivete cego. Holmes, eu disse, você puxou uma rede em volta deste homem da qual ele não pode escapar, e salvou uma vida humana inocente tão verdadeiramente como se tivesse cortado a corda que o pendurava. Vejo a direção para a qual tudo isso aponta. O culpado é, Sr. John Turner, gritou o garçom do hotel, abrindo a porta da nossa sala de estar e fazendo entrar um visitante.
O homem que entrou era uma figura estranha e impressionante. Seus passos lentos e mancos e seus ombros curvados davam a aparência de decrepitude, mas suas feições duras, profundas e escarpadas e seus membros enormes mostravam que ele possuía uma força corporal e de caráter incomuns. Sua barba emaranhada, cabelos grisalhos e sobrancelhas proeminentes e caídas combinavam-se para dar um ar de dignidade e poder à sua aparência, mas seu rosto era de um branco acinzentado, enquanto seus lábios e os cantos de suas narinas eram tingidos com um tom de azul. À primeira vista, ficou claro para mim que ele estava contraído por alguma doença mortal e crônica. Por favor, sente-se no sofá, disse Holmes gentilmente. Você recebeu meu bilhete? Sim, o zelador tocou no assunto. Você disse que queria me ver aqui para evitar escândalo. Achei que as pessoas iriam falar se eu fosse ao hall, e por que você queria me ver? Ele olhou para meu companheiro com desespero nos olhos cansados, como se sua pergunta já tivesse sido respondida. Sim, disse Holmes, respondendo mais ao olhar do que às palavras. É assim. Eu sei tudo sobre McCarthy. O velho afundou o rosto nas mãos. Deus me ajude. Ele chorou. Mas eu não teria permitido que o jovem se machucasse. Dou-lhe a minha palavra de que teria falado se isso fosse contra ele no Assises. Fico feliz em ouvir você dizer isso, disse Holmes gravemente. Eu teria falado agora se não fosse pela minha querida menina. Isso iria partir o coração dela, vai partir o coração dela quando ela souber que estou preso. Pode não chegar a esse ponto, disse Holmes. O que? Não sou agente oficial. Entendo que foi sua filha quem solicitou minha presença aqui e estou agindo no interesse dela. No entanto, o jovem McCarthy deve ser libertado. Eu sou um homem moribundo, disse o velho Turner. Tenho diabetes há anos. Meu médico diz que é uma questão saber se viverei um mês. No entanto, prefiro morrer sob o meu próprio teto do que numa prisão. Holmes levantou-se e sentou-se à mesa com a caneta na mão e um maço de papel à sua frente. Apenas nos diga a verdade, disse ele. Vou anotar os fatos. Você vai assiná-lo e o Watson aqui pode testemunhar. Então eu poderia apresentar sua confissão na última instância para salvar o jovem McCarthy. Eu prometo a você que não o usarei a menos que seja absolutamente necessário. Está bem, disse o velho, é uma questão de saber se sobreviverei até os julgamentos, por isso pouco importa para mim, mas gostaria de poupar Alice do choque. E agora vou deixar a coisa clara para você, já faz muito tempo que estou atuando, mas não vou demorar muito para contar. Você não conhecia esse homem morto, McCarthy. Ele era um diabo encarnado. Eu te digo isso. Deus o mantenha fora das garras de um homem como ele. Seu domínio está sobre mim há 20 anos e ele destruiu minha vida. Vou lhe contar primeiro como cheguei ao poder dele. Foi no início dos anos 60, nas escavações. Eu era então um jovem, de sangue quente e imprudente, pronto para fazer qualquer coisa. Entrei em maus companheiros, comecei a beber, não tive sorte com minha reivindicação, fui para o mato e, em uma palavra, tornei-me o que vocês chamariam aqui de ladrão de estrada. Éramos 6 e levávamos uma vida selvagem e livre, assaltando uma estação de vez em quando ou parando as carroças na estrada para as escavações. Blackjack de Ballarat foi o nome que usei, e nosso grupo ainda é lembrado na colônia como a Gangue Ballarat. Um dia, um comboio de ouro desceu de Ballarat para Melbourne, e nós o esperamos e o atacamos. Éramos 6 soldados e 6 de nós, então foi por pouco, mas esvaziamos 4 de suas celas na primeira saraivada. 3 dos nossos rapazes foram mortos, no entanto, antes de recebermos a presa. Apontei minha pistola para a cabeça do cocheiro, que era esse mesmo McCarthy. Quisera Deus ter atirado nele naquele momento, mas poupei-o, embora tenha visto seus olhinhos perversos fixos em meu rosto, como se quisesse lembrar de cada traço. Safamo-nos com ouro, tornamo-nos homens ricos e fomos para a Inglaterra sem sermos suspeitos. Lá me separei de meus antigos amigos e decidi levar uma vida tranquila e respeitável. Comprei esta propriedade, que por acaso estava no mercado, e decidi fazer um pouco de bem com o meu dinheiro, para compensar a forma como ganhei. Eu também me casei e, embora minha esposa tenha morrido jovem, ela me deixou minha querida Alice. Mesmo quando ela era apenas um bebê, sua mãozinha parecia me guiar pelo caminho certo como nada mais havia feito. Em uma palavra, virei uma nova página e fiz o meu melhor para compensar o passado. Tudo estava indo bem quando McCarthy me abraçou.
Eu tinha ido à cidade para fazer um investimento e o encontrei na Regent Street, quase sem casaco nas costas ou bota nos pés. Aqui estamos, Jack, diz ele, tocando-me no braço, seremos tão bons quanto uma família para você. Somos dois, eu e meu filho, e você pode ficar com nós. Do contrário, a Inglaterra é um país excelente e respeitador da lei, e sempre há um policial por perto. Bem, eles vieram para a região oeste, não houve como se livrar deles, e lá eles viveram sem pagar aluguel em minhas melhores terras desde então. Não houve descanso para mim, nem paz, nem esquecimento, virando para onde eu queria, lá estava seu rosto astuto e sorridente no meu cotovelo. A situação foi piorando à medida que Alice crescia, pois ele logo percebeu que eu tinha mais medo de que ela soubesse do meu passado do que da polícia. Tudo o que ele quisesse, ele deveria ter, e fosse o que fosse, eu lhe dei sem questionar: terras, dinheiro, casas, até que finalmente ele pediu algo que eu não poderia dar. Ele perguntou por Alice. O filho dele, veja bem, havia crescido, assim como minha filha, e como eu era conhecido por ter a saúde debilitada, pareceu-lhe um belo golpe que seu filho ocupasse toda a propriedade. Mas aí eu estava firme. Eu não gostaria que sua maldita linhagem se misturasse com a minha, não que eu não gostasse do rapaz, mas o sangue dele estava nele, e isso bastava. Fiquei firme. McCarthy ameaçou. Eu o enfrentei para fazer o seu pior. Íamos nos encontrar na piscina, no meio do caminho entre nossas casas, para conversar sobre isso. Quando fui até lá, encontrei-o conversando com o filho, então fumei um charuto e esperei atrás de uma árvore até que ele ficasse sozinho. Mas, enquanto ouvia sua palestra, tudo o que havia de negro e amargo em mim parecia vir à tona. Ele estava incentivando seu filho a se casar com minha filha com tão pouca consideração pelo que ela poderia pensar, como se ela fosse uma vagabunda das ruas. Fiquei louco ao pensar que eu e tudo o que tinha de mais querido deveríamos estar nas mãos de um homem como este. Eu não poderia romper o vínculo? Eu já era um homem moribundo e desesperado. Embora com a mente clara e com membros bastante fortes, eu sabia que meu próprio destino estava selado. Mas minha memória e minha garota. Ambos poderiam ser salvos se eu conseguisse silenciar aquela língua suja. Eu consegui, Sr. Holmes. Eu faria isso de novo. Por mais profundo que tenha pecado, levei uma vida de martírio para expiar isso. Mas que minha menina estivesse enredada nas mesmas malhas que me prendiam era mais do que eu poderia suportar. Eu o derrubei sem mais escrúpulos do que se ele fosse uma fera nojenta e venenosa. Seu grito trouxe de volta seu filho, mas eu havia conseguido a cobertura da floresta, embora fosse forçado a voltar para buscar a capa que havia deixado cair durante a fuga. Essa é a verdadeira história, senhores, de tudo o que aconteceu. Bem, não cabe a mim julgá-lo, disse Holmes enquanto o velho assinava a declaração que havia sido redigida. Oro para que nunca sejamos expostos a tal tentação, rezo para que não, Senhor. E o que você pretende fazer? Em vista da sua saúde, nada. Você mesmo está ciente de que em breve terá que responder por sua ação em um tribunal superior ao do tribunal. Manterei a sua confissão e, se McCarthy for condenado, serei forçado a utilizá-la. Caso contrário, nunca será visto pelos olhos mortais, e seu segredo, esteja você vivo ou morto, estará seguro conosco. Adeus, então, disse o velho solenemente. Seus próprios leitos de morte, quando chegarem, serão mais fáceis para o pensamento da paz que você deu ao meu. Cambaleando e tremendo em todo o seu corpo gigante, ele cambaleou lentamente para fora da sala. Deus nos ajude. Disse Holmes depois de um longo silêncio. Por que o destino prega tantas peças com os pobres e indefesos vermes? Nunca ouvi falar de um caso como este sem pensar nas palavras de Baxter e dizer, lá, se não fosse pela graça de Deus, vai Sherlock Holmes. James McCarthy foi absolvido no Assises com base em um número de objeções que foram apresentadas por Holmes e submetidas ao advogado de defesa. O velho Turner viveu 7 meses depois de nossa entrevista, mas agora está morto, e há todas as perspectivas de que o filho e a filha possam viver felizes juntos, na ignorância da nuvem negra que paira sobre o seu passado. O fim. Obrigado por ouvir um audiolivro de aventuras audíveis. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ficar ligado para mais aventuras marcantes de audiolivros.